Bom, no caso então, nós vimos que quando a elipse, eu costumo falar, está deitada, né? O eixo maior dela aqui está sobre o eixo x, né? E o centro dela está na origem do sistema. Czão, né? Centro, ponto, C maiúsculo. Isso quer dizer que a equação que rege ela, nós vimos que é essa aqui, x² sobre a ao quadrado mais y² sobre b ao quadrado, que é igual a 1. Uma relação entre essa e essa, que se a gente fizer nesse mesmo formato, nós vamos encontrar naquela desenvolvimento da equação, uma equação desse tipo aqui, ó, x² aqui vai ser sobre b ao quadrado, mais y² sobre a ao quadrado, que é igual a 1. Então, tem uma diferença, né? Nesse caso aqui, o eixo maior está sobre o eixo y, e não esquecendo que a condição é que o centro da elipse seja na origem do sistema. Eixo maior sobre o eixo y, quer dizer, a elipse está em pé. Eixo menor sobre o eixo maior sobre o eixo x, quer dizer que a elipse está deitada. Se a elipse está deitada, a equação que rege ela é essa. Se a elipse está em pé, a equação que rege ela é essa. Se a gente observar as duas equações, elas são muito semelhantes. E quando elas vierem com números, então a gente, né, dá uma confundida na coisa. Por quê? Porque como que eu procedo para diferenciar o A do B? Né? Nós vimos, nós vimos que o A, no caso, daquele triângulo retângulo, é a hipotenusa. Então, o A está naquela relação, A ao quadrado, que é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Como o A está nessa relação, o A é hipotenusa. Se o A é hipotenusa, o A é sempre maior que o B e o A é sempre maior que o C. Né? Essa é a condição. Logo, o A, quando a gente quer determinar quem é ele, é justamente o maior número aqui dos dois. O maior denominador é o A. Se o maior denominador está sobre o x, isso indica que a elipse é deitada. Se o maior denominador está sobre o y, isso determina que a elipse é em pé, ou seja, eixo maior sobre o eixo x e aqui no segundo caso, eixo maior sobre o eixo y. O que nós temos? Um exemplo para a gente verificar isso. Nesse exemplo aqui, eu vou colocar, ou seja, a elipse do tipo x² sobre 36 mais y² sobre 25, que é igual a 1. Ou seja, a elipse, né, determina os elementos. Determine os elementos. Então, se a gente observar como a equação já está no formato, eu não preciso fazer nada, ela já está nesse formato, eu sei que aqui tem um número ao quadrado, aqui tem um número também, aqui sei que o sinal é mais, sei que aqui o y ao quadrado sozinho, aqui tem outro número, o que eu vou fazer? Eu vou só organizar para mim saber quem que é quem aqui. Primeira coisa, o que eu vou observar? Qual o maior denominador? O maior denominador é esse cara aqui, né? Então, nós vamos reescrever aqui, né? Eu sei que 36 x ao quadrado, né? Aqui é o valor de a ao quadrado. Então, a ao quadrado é igual a esse valor. Significa que a é raiz quadrada de 36. Então, a é mais ou menos 6, como o A é distância, a gente vai desconsiderar a parte negativa, então aqui vai ficar 6 ao quadrado, né? Que é justamente o 36. Seguindo o mesmo raciocínio, aqui vai ficar y² sobre 5 ao quadrado, que é igual a 1. Isso eu já consigo, né, observar aqui algumas coisas. A primeira coisa que eu consigo observar assim de grande valia, né, que é o valor de A, que é igual a 6, o valor de B, que é igual a 5. E isso está implicando diretamente num gráfico já, né? Está implicando diretamente num gráfico, ó. Significa que eu já sei quem são os pontos A1 a 2, eu sei que o centro está aqui na origem do sistema,
né? Que esse centro é 0 e 0. 0 e 0. Sei que o ponto A deslocou 6 para cá, ponto A1. Coordenada dele, então, é menos 6 e 0. E sei que o A2 deslocou 6 para cá. Então, a coordenada dele é 6 e 0. Agora eu vou marcar a coordenada de B, né? Sei que o B é 5, o B1, né? É aqui. E a coordenada dele deslocou para a parte negativa, é menos 5 e 0. E sei que o B2 está aqui na parte de cima, né? Parte positiva. E a coordenada dele é 5. Desculpa, né? Aqui, ó. É 0 e menos 5. Por quê? Porque está no eixo Y, né? E 0 e 5. Aí está marcado B1, B2. Eu já sei aqui, ó. Se a gente observar, a minha elipse é assim, né? Então eu preciso só de mais um camarada aqui, né? Eu preciso só de mais um elemento. Esse elemento, ele é o foco, né? E aí eu preciso dar aquela relação que nós vimos anteriormente, né? Relação de A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem que é A ao quadrado? A ao quadrado é o 36, né? Quem que é o B ao quadrado? 25 mais C ao quadrado. Então, 36 menos 25, que é igual a C ao quadrado, onde C é igual mais ou menos a raiz quadrada de 36 menos 25. Então, se a gente observar, ó, 36 menos 25 dá 1, né? Então, dá 11. Então, dá raiz quadrada de 11. Tem raiz exata? Não. Então, eu sei que daqui eu vou andar a raiz de 11 para cá, para marcar o foco, para o lado negativo, né? Então, foco 1 vai ser aqui. Raiz de 11 vai dar a próxima raiz de 9, né? A raiz de 9 é 3, a raiz de 16 é 4, então vai dar entre 3 e 4. Foco 1, então, vai ser o quê? Menos raiz de 11 e 0. E foco 2 vai ser o quê, então? Vai ser raiz de 11 e 0. E aí estão todos os elementos, né, que a gente precisa para identificar, com uma exceção, né? No estudo da elipse, tem um elemento chamado excentricidade da elipse. Essa excentricidade da elipse é um número, né, um número real, denotado pela letra E. E esse número, ele tem a ver com o formato da elipse. Se essa elipse está mais achatada, se essa elipse está mais arredondada. E esse número, né, que tem a ver com o formato da elipse, ele é a razão entre o C e o A. Como o A sempre, o Czinho, né? Como A sempre é maior que C, quer dizer, essa fração desse número vai dar um número sempre entre 0 e 1. Né? Então, essa excentricidade aqui, ela está entre 0 e 1. Quanto mais próximo de 0, né? Quanto mais próximo de 0 esse número estiver, significa, né, que o A está grande demais e o C não está tão grande, né? O denominador vai crescendo, a fração vai dando um número cada vez, uma divisão menor. Significa que ela vai estar bem achatadinha. E quanto mais próximo de 1, significa que o C está próximo do A, quer dizer, ela está mais redonda. Então, quanto esse número está próximo do 0, a elipse vai se achatando. Quando esse número, excentricidade, está próximo de 1, a elipse vai se arredondando. E essa é a relação da elipse, da excentricidade da elipse com o número, com o formato. Tranquilos?